Se tem uma coisa que a Rússia deveria fazer bem, é inteligência. Como vimos em outros aspectos das forças armadas russas durante a guerra, a capacidade da Rússia de proteger seus segredos não é o que pensávamos. Vazamentos continuam acontecendo, deixando o país envergonhado repetidas vezes. Você já imagina o resultado? Outro vazamento ocorreu. Isso revela muito mais sobre a fabricação de aeronaves russas do que o país gostaria que soubessem. O vazamento mais recente envergonhou tanto a Rússia que é difícil de ver. E tudo isso graças a um grupo ucraniano de hackers chamado Inform Napalm. No dia 4 de novembro, o Inform Napalm, que se descreve como uma comunidade voluntária de inteligência, revelou em seu site que havia concluído uma operação de hackeamento complexa contra uma grande empresa russa. Essa operação, que foi realizada juntamente com um centro de análise cibernética chamado Fênix, teve como alvo o Experimental Design da Rússia, Escritório de Engenharia Automotiva, OKBM, Informe. Napalm descreve a OKBM como uma empresa que produz componentes para aeronaves e espaçonaves russas, o que oferece uma pista sobre o que foi descoberto com o hack. A OKBM é uma empresa relevante, responsável por equipamentos sensíveis na Rússia. Ela deveria ter uma das melhores seguranças cibernéticas que a Rússia pode oferecer. Mas toda a segurança que ela tinha acabou sendo inútil, já que o Inform Napalm conseguiu invadir os sistemas da OKBM e extrair documentos que revelam informações extremamente sensíveis. Isso já seria humilhação suficiente para a Rússia. Uma falha de segurança tão grande revela que a Rússia não está se protegendo adequadamente dos hackers da Ucrânia. A humilhação da Rússia aumenta, pois os documentos obtidos pelo Inform Napalm mostram isso claramente. O complexo militar industrial que Vladimir Putin criou está começando a ranger sob o peso das sanções ocidentais. Como sabemos disso? O Inform Napalm publicou tudo com o que encontrou? United 24 Media traz um resumo das principais descobertas dos hackers. O Inform Napalm teria obtido correspondências internas da OKBM sobre o desenvolvimento dos novos caças Su-57 da Rússia, assim como o bombardeiro estratégico PACDA Poslanik, que está sendo projetado para substituir grande parte da envelhecida frota de bombardeiros nucleares da Rússia. E isso não é tudo. Embora só agora descobramos o sucesso dessa operação de hacking, a United 44 Media revela os documentos. O Informe Napalm revelou que as forças de defesa da Ucrânia e seus aliados já possuíam esses documentos. Há meses, Putin pressiona sobre essas novas aeronaves. O Ocidente coletivo há tempo sabe que quase tudo que fala é só conversa fiada. Comecemos pelo PACDA. Esse projeto não é secreto. A Rússia quer que o PACDA seja conhecido. Já sabemos do novo bombardeiro russo desde novembro de 2024, quando o National Interest noticiou a aeronave. A Rússia planeja que o PACDA rivalize com bombardeiros furtivos americanos como B-2 Spirit e B-20 e um Raider. Ela pretende fazer isso com um avião que pode viajar em velocidades subsônicas enquanto mantém um perfil de radar baixo o suficiente para alcançar seus alvos sem precisar depender apenas da força bruta das velocidades supersônicas para chegar lá. O National Interest já apontava problemas com o PACDA um ano antes do novo vazamento. Isso é mais fácil falar do que fazer, disse o veículo sobre a ambição da Rússia de criar um bombardeiro rival do B-2. Os russos não têm histórico marcante de lançar aeronaves furtivas. O Su-57, único caça furtivo russo, é visto como o menos furtivo entre os caças do tipo. Vamos voltar a falar do Su-57 mais tarde no vídeo. Por ora, saiba que o PACDA será um marco para os bombardeiros estratégicos russos. Isso depende da aeronave atender às expectativas. A Rússia planeja produzir em massa os bombardeiros PACDA até 2027. Embora isso já parecesse um cronograma otimista, mesmo em novembro de 2024, agora é ainda mais otimista. Com base no que aprendemos com o vazamento do Inform Napalm, o grupo revelou que conseguiu obter documentação técnica relacionada à fabricação de componentes, chamado de 80 RSH 115 ou 80 RSH do bombardeiro de próxima geração da Rússia.
As letras R e SH indicam dobradiças engrenadas usadas no acionamento hidráulico de abertura e fechamento. O compartimento de bombas do PACDA é muito importante. Se o compartimento de bombas do avião, as portas não puderem abrir, as bombas do PACDA não podem ser lançadas. A OKBM desenvolve dobradiças secretamente para a Tupolev, segundo o vazamento do Informed Napalm. Os documentos vazados mostram que a produção da 2024 a 2027, alinhando-se ao prazo da Rússia para iniciar a produção em massa do PACDA em 2027. Qual é o problema? A United 24 Media explica. Um contrato estatal entre Tupolev e OKBM considera esses detalhes secretos e permite rescisão se houver violação de confidencialidade, diz o veículo. Foi exatamente isso que o Informe Napalm conseguiu fazer. Agora eles conhecem todos os detalhes das dobradiças que a OKBM fabrica para a Tupolev, com acesso a documentos de design e fotos mostrando seu funcionamento. Tudo isso deveria ser ultra secreto. A divulgação dessas informações pode fazer a Tupolev cancelar o contrato com a OKBM. Se isso acontecer, o saldo bancário da OKBM vai sofrer. O que mais preocupa a Rússia é que a Tupolev precisaria buscar outra empresa para fabricar as dobradiças do PACDA. Isso coloca a Tupolev em uma posição em que ela precisa tomar uma decisão difícil. Ela troca de fabricante, causando atrasos porque as peças secretas da OKBM precisarão ser redesenhadas. Ou mantém o projeto da OKBM. Ucrânia e aliados já conhecem o funcionamento dos compartimentos de bombas do PACDA. Nenhuma das opções é especialmente atraente para a Tupolev. Para a OKBM, as más notícias não acabam com a possível ameaça ao contrato lucrativo com a Tupolev. Como dito antes, lembre-se do Su-57 da Rússia, pois voltaremos a falar desse caça de quinta geração. A United 24 revela que documentos vazados indicam que a OKBM também foi contratada para fabricar uma peça similar à do PACDA nos compartimentos de armas do Su-57. A peça RSH-65 é um sistema de junta de caixa de engrenagens usado nos atuadores. O vazamento mostra que a OKBM atua em projetos sob ordens de defesa do Estado russo, diz a United 24 Media. Agora, graças a Informe Napalm, o mundo inteiro conhece os detalhes do contrato dessas peças, inclusive os custos. Relatórios que revelam quanto a Rússia está gastando para manter os compartimentos de armas do Su-57 funcionando como deveriam. Assim, a humilhação da Rússia parece completa. Ucrânia e aliados agora conhecem muito sobre duas das aeronaves russas mais avançadas, incluindo as especificações de peças-chave e a empresa que está fabricando essas peças. Só saber o nome da empresa já é prejudicial, pois dá ao Ocidente um alvo, como mostraremos mais adiante no vídeo. No entanto, esse vazamento é literalmente um tesouro de informações para a Ucrânia e uma vergonha total para a Rússia, porque revela outra coisa. A Rússia ajuda empresas a burlar sanções. Além do que o Informe Napalm revelou sobre o PACDA e o Su-57, o ataque também mostrou que a OKBM compra máquinas comando numérico computadorizado de vários países. Essas máquinas incluem a Hartford AR-CMC 110 AG e a John Ford SL-50, ambas fabricadas em Taiwan, além da retificadora comando numérico computadorizado Grindex BSD-700U fabricada na Sérvia. Só isso não seria uma grande revelação. Uma empresa de engenharia de motores precisa ter esse tipo de máquina. O que chama a atenção é que os documentos vazados revelam que a OKBM comprou todas essas máquinas usando subsídios fornecidos pelo Ministério da Indústria e Comércio da Rússia. Isso é uma evasão de sanções patrocinada pelo Estado. Isso nos mostra que o Kremlin está disposto a investir dinheiro em qualquer tipo de esquema que permita que as empresas russas consigam equipamentos que apoiem, direta ou indiretamente, o esforço de guerra de Putin. A Rússia tem um esquema complexo de evasão de sanções. Em junho, a Sky News revelou que a Rússia utiliza subsidiárias e terceiros para adquirir peças e equipamentos de países que não vendem diretamente ao país. O Reino Unido forneceu acidentalmente à Rússia peças de radar, componentes e equipamentos eletrônicos usados na fabricação de drones e aeronaves.
Outros países do G7 também foram surpreendidos pela rede russa para driblar sanções. O vazamento do informe Napalm indica que a Rússia continua se safando. Isso tudo aparenta ser uma grande vitória russa. Pode não importar que a OKIBM tenha sido pega de surpresa, porque sabe que ainda está conseguindo as peças de que precisa por meio de suas estratégias de evasão. Porém, a vitória perde valor ao perceber que a Rússia se esforça tanto para evitar sanções por um motivo específico. O setor de fabricação de aeronaves ainda depende muito de peças e equipamentos de países que sancionam a Rússia. Sem essas peças ocidentais, toda a indústria colapsaria. Levando o Su-57 PACDA e outros projetos da OKIBM e similares, isso não será um problema futuro. Segundo o informe Napalm, a Rússia já sofre com a dependência de equipamentos ocidentais. A auditoria destaca um fato interessante. Os prazos dos programas de construção de aeronaves estão sendo perdidos devido à falta de capacidade de máquinas-ferramenta, que surgiu como resultado da saída dos fabricantes globais de máquinas-ferramenta do mercado russo, segundo o grupo de hackers. O relatório destaca que a Rússia ainda adquire ferramentas e equipamentos da Europa e Ásia. Ou seja, é necessário fazer mais, mesmo com o efeito das sanções evidente. Mas, novamente, isso evidencia um ponto fraco grave que a Rússia possui. Sem o Ocidente, a Rússia não consegue construir suas aeronaves. Agora, sabemos que o hack do Inform Napalm revelou informações sobre o setor de fabricação de aeronaves da Rússia e uma de suas principais empresas de engenharia. A pergunta agora é: qual será o impacto desses vazamentos para a Rússia daqui para frente? Essa pergunta já foi respondida. No vídeo, dissemos que o Inform Napalm já havia repassado essas informações aos militares ucranianos e aliados, meses antes da divulgação pública dos documentos. A União Europeia tomou conhecimento. Como destaca a mídia United 24, a OKIBM foi incluída na 19ª rodada de sanções da União Europeia contra a Rússia. Parece que o vazamento do Informe Napalm causou isso. Graças aos hackers, a União Europeia e o Ocidente sabem o quanto a OKIBM é vital para as fábricas de aeronaves mais sensíveis da Rússia. Cortar essa empresa pela raiz vai causar sérios danos à Rússia. O Kremlin talvez não consiga mais subsidiar a OKIBM para a compra de equipamentos de países que evitam negócios com a Rússia. Como as operações da OKIBM dependem de equipamentos ocidentais, a perda de acesso devido ao novo pacote de sanções da União Europeia pode impedir a empresa de adquirir maquinário necessário para fabricar dobradiças de compartimentos de bombas e outros itens para a indústria de armamentos russa. O 19º pacote de sanções da União Europeia, adotado em 23 de outubro, vai além das sanções à OKIBM. O Conselho da União Europeia diz que o novo pacote mira 69 pessoas ou entidades que apoiam a máquina de guerra de Putin. A Bielorrússia também sofreu sanções para pressionar a reduzir seu apoio à Rússia. Kaja Kallas, alto representante da União Europeia para Assuntos Externos e presidente do Conselho de Assuntos Externos, explicou as sanções. Adotamos nosso 19º pacote de sanções, mirando bancos de energia russos, corretoras de criptomoedas e entidades na China, disse Kallas. A União Europeia regula diplomatas russos para evitar tentativas de desestabilização. Putin enfrenta dificuldades crescentes para financiar a guerra. Cada euro negado à Rússia é menos um para o conflito. Kallas encerrou sua declaração com uma ameaça. O 19º pacote não será o último. Fica a dúvida se esta é a única vez que uma falha na cibersegurança russa foi revelada. Empresa que depois foi alvo de sanções ocidentais. Isso já pode ter ocorrido e pode se repetir se grupos como o Inform Napalm continuarem agindo assim. Dizem que essas novas sanções prejudicam ainda mais a já fragilizada indústria russa de aeronaves. Em junho, a United 44 divulgou que o ISBU aponta dificuldades da Rússia em aumentar a produção de aviões de guerra por causa das sanções ocidentais. Segundo o ISW, a Rússia ampliou ou construiu pelo menos 5 estruturas na fábrica de aviação em Kazan, adicionando 19 mil metros quadrados de espaço. Satélites mostram que as obras ocorreram entre o verão de 2024 e maio de 2025. A Rússia escolheu essa instalação, segundo o ISBU, por fabricar bombardeiros estratégicos e helicópteros russos. Há planos para expandir Kazan em 2026.
Porém, essa expansão pouco significa diante das sanções que afetam a fabricação de aeronaves na Rússia. A ampliação da fábrica de Kazan enfrenta dificuldades para atender ao Kremlin devido à falta de mão de obra, dificultando a modernização ou aumento da produção de aeronaves na Rússia. Isso ficou evidente em 2024, quando Kazan conseguiu produzir apenas 2 bombardeiros 2160, Mi-22 e 2160M. A falta de peças também está causando problemas, como aponta o ISW. Sanções e falta de peças e mão de obra devem seguir prejudicando a produção de aeronaves da Rússia, apesar dos esforços do país para ampliar sua capacidade, diz o ISW. Aqui o vazamento da OKB-M deixa de ser só humilhante e se torna eficaz. O vazamento levou a Europa a focar em uma empresa que produz peças usadas pela Rússia em suas aeronaves. Uma indústria que já enfrenta dificuldades para atender Putin terá ainda mais problemas agora. Pouco a pouco, as sanções ocidentais estão tendo um impacto. Infelizmente, esse impacto não é tão pronunciado quanto deveria ser. Uma das principais conclusões do vazamento do Napalm informado é que a Rússia ainda está encontrando maneiras de contornar as sanções, como mencionamos anteriormente. Por mais importantes que sejam os novos pacotes de sanções, especialmente quando visam empresas tão críticas como a OKBM, essas sanções só são eficazes na medida dos mecanismos usados para aplicá-las. A Nova Voz da Ucrânia destaca esse ponto em seu relatório sobre os vazamentos da OKB-M. A divulgação levanta questões políticas complexas para governos ocidentais e autoridades de exportação. Como reforçar o controle sobre máquinas-ferramenta de alta precisão, como detectar e bloquear canais intermediários de aquisição e como harmonizar sanções secundárias para evitar a evasão. O Euractiv acrescenta sua voz ao debate em um artigo de opinião publicado após a União Europeia implementar sua 19ª rodada de sanções. Escrito por Rasmus Grande-Bertelsson, o artigo ressalta que a União Europeia precisa reforçar a aplicação das medidas para tornar seu pacote mais eficaz. A aplicação desigual e o uso de brechas prejudicaram pacotes anteriores, permitindo à Rússia importar bilhões em equipamentos e componentes proibidos. A situação é grave. Bertelsson afirma que cerca de 90% dos componentes estrangeiros em armas russas vêm de países que sancionaram a Rússia. Bertelsson destaca que as sanções contra a Rússia ainda estão em vigor. Técnicas de contorno, como usar empresas de fachada e firmas na China para adquirir componentes de terceiros, têm um custo. A Rússia está gastando entre 2 e 5 vezes mais do que gastaria se comprasse essas peças diretamente. Mesmo com as brechas exploradas pela Rússia, as sanções continuam drenando recursos da máquina de guerra russa. Mas a Ucrânia quer que as sanções vão além. A Rússia nem deveria ter a opção de comprar em primeiro lugar. É melhor para a Ucrânia que a Rússia não gaste em componentes ocidentais críticos, seja parado ou destinado a projetos pouco eficazes para fortalecer a Rússia. Bertelsson sugere como a União Europeia pode tornar suas sanções mais eficazes. Criar protocolos padronizados em toda a União Europeia é um passo inicial importante. O compartilhamento de informações de inteligência e a criação de grupos regionais de aplicação tornarão muito mais difícil para a Rússia contornar as sanções da União Europeia. Fechar as rotas de contorno também é importante, e isso também vai exigir uma coordenação melhor do que a que vemos atualmente dentro da União Europeia. Se a Rússia for então forçada a enfrentar restrições ao seu acesso a serviços de nuvem e outros softwares, juntamente com a falta de suporte técnico, no que ela conseguir comprar, isso significaria que teria dificuldades para aproveitar ao máximo qualquer equipamento que consiga adquirir. Todas essas são boas ideias. Se a União Europeia e outras nações que impõem sanções conseguem implementá-las, é uma outra questão completamente diferente. No momento, as sanções da União Europeia podem ser a menor preocupação da Rússia. O que mais preocupa o Kremlin é que o vazamento da OKB-M não foi o primeiro a humilhar a Rússia recentemente. Em agosto, a Ucrânia também conseguiu colocar as mãos em 1 tonelada de documentos secretos relacionados ao mais novo submarino nuclear da Rússia, o Knies Pozharsky. Esses documentos revelaram nomes completos, detalhes da tripulação do submarino, esquemas de armas e manuais de combate com protocolos. Isso realmente vai preocupar a Rússia. O vazamento da OKB-M não é um incidente isolado, mas sim o vazamento mais recente que revela à Ucrânia os segredos que a Rússia desesperadamente quer manter em segredo. Parece que tudo de novo que a Rússia cria está sendo infiltrado ou hackeado pela Ucrânia.
Isso indica que a Rússia enfrenta grandes problemas de segurança que não consegue resolver. E mesmo que a Rússia consiga, de alguma forma, tapar magicamente suas brechas de segurança rapidamente, isso pode não importar. Por quê? O vazamento da OKBM é apenas o início. Segundo a United 20 e 4 Media Inform, Napalm e Phoenix afirmam que os vazamentos da OKBM são só o início de uma série maior de publicações. Eles vão revelar dados que expõem a fragilidade da indústria aeronáutica russa. Qualquer ação que a Rússia possa tomar agora parece ser um caso de tentar fechar a porta depois que o cavalo já fugiu. Os segredos já estão com o Informe Napalm e provavelmente também com a Ucrânia e seus parceiros. Tudo o que a Rússia pode fazer agora é esperar para ver o que mais a Ucrânia vai revelar que sabe. Putin pode enfrentar mais humilhações, mas já passa por dificuldades com a Ucrânia o envergonhando atualmente. Além do fiasco da OKBM, o agente duplo ucraniano conseguiu enganar toda a Serviço Federal de Segurança com uma armadilha engenhosa. Veja mais sobre essa armadilha em nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais novidades sobre falhas de segurança da Rússia. E obrigado por assistir.